Olá a todos, bem-vindos à parte 2 do Game of Thrones. Este vídeo será, em princípio, o último sobre o Game of Thrones. Poderei falar noutro vídeo, com outro título, sobre os spin-offs que poderão estrear da HBO daqui a 2 ou 3 anos. Para já, vou então continuar o que estava a falar no episódio anterior. Eu acabei de falar da Daenerys e não justifiquei muito porque é que eu não gosto dela. Mas então eu vou explicar. Primeiro, é importante, antes de falar disso, dizer o título deste vídeo, que é o motivo de agora ter sido criticado. Vou falar de 4 personagens femininas e irei falar também sobre, principalmente para a temporada 8, ter sido muito criticada a nível de realização. Também irei falar. Então, sobre a Daenerys. No seguimento do vídeo anterior, já tinha dito que eu não gosto dela. Contudo, eu compreendo a trajetória dela e eu compreendo que ela é fundamental para a história do Game of Thrones. Ela é conhecida por Mãe dos Dragões, ou Daenerys, nascida na Tormenta. É a irmã mais nova de Rhaegar Targaryen e Viserys Targaryen. É a tia paterna de Jon Snow e a filha mais nova de Aerys Targaryen e da rainha Rhaella Targaryen, que foram ambos destronados do Trono de Ferro durante a rebelião do rei Robert. E agora, é importante falar então que ela tem 2 irmãos, que é o Rhaegar Targaryen, que foi assassinado na rebelião do rei Robert, e Viserys Targaryen, que foi assassinado na primeira temporada pelo marido dela, Khal Drogo. E então vamos falar do Aerys Targaryen, é o pai dela, não é? E era conhecido pelo Rei Louco, que na minha opinião, ela tem algumas nuances na personalidade dela, que poderão indicar que ela também vai ter algumas atitudes que o Rei Louco teve. A trajetória da Daenerys ia deixando a pista ao longo da série que ela ia acabar mal, culminando com a atitude de queimar Porto Real, mesmo depois dos sinos tocarem. Por isso eu não entendo porque muita gente ter ficado surpreendida com esse episódio dos sinos, de Bells, né? Porque estava-se mesmo à espera que ela, quando chegasse a Porto Real e visse que aquilo tudo lhe pertencia, ela ia se revoltar. Atenção que quando eu digo que a Daenerys sai ao seu pai em algumas partes da sua personalidade, eu não a estou a intitular de maluca nem de louca. As pessoas que intitularam o pai dela como louco, as pessoas que, tipo a população, os conselheiros dele, até o próprio Jaime Lannister. A cena é que eu compreendo o porquê dela ter feito aquilo, porque se eu acho que a família Targaryen foi injustiçada nesta história toda, acho. Mas não concordo com o facto da Daenerys Targaryen ter morto pessoas inocentes com o fogo dos dragões, quando a culpa da família ter sido assassinada de forma horrenda foi do Robert Baratheon, Jaime Lannister e da Montanha. Naqueles episódios que eles lançavam no final de cada episódio da temporada 8, eles defendem a teoria que Daenerys queima de Porto Real e são eles que o defendem, não dizem que é George Martin, e por isso eu aqui estou na dúvida se foi mesmo George Martin ou não. Mas eu acho que, sinceramente, ela poderá ter que nos livros também ter feito isso, tipo, irá queimar Porto Real, depois irá morrer, depois irá ser morta por Jon Snow. Acho que sim. Só que os argumentos que D&D usam nesse vídeo a justificarem-se, para mim não são convincentes, porque eles dizem que Daenerys assiste e não reage à morte do irmão Viserys. Daenerys queima a bruxa responsável por Khal Drogo ficar em estado vegetativo, e Daenerys crucifica os responsáveis pela escravidão em Meereen. Para mim isto não são argumentos que justifiquem que ela está a ficar louca, porque ela aqui, é verdade, teve atitudes violentas que não se justifica, mas teve com motivos graves, o que ela queria era defender os oprimidos. Por isso, para mim, estes argumentos do D&D não me convencem. O que eu posso dizer, na minha opinião, é que essa personagem sempre esteve em conflito desde que nasceu, e principalmente desde a rebelião do rei Robert. Ela está sempre a pensar na paz, que é um lado que ela sempre quis, na verdade, quando ela tem aquelas visões que nasce o seu filho e está com Khal Drogo, quer voltar às suas raízes. O que ela quer é voltar a Westeros, onde nasceu, e quer voltar a continuar a descendência que depois foi terminada pelo rei Robert. Só que ela, na verdade, o lema da casa Targaryen é fogo e sangue, ou seja, ela está a pensar sempre na paz. Tem um lado que só quer acabar com a injustiça, com os oprimidos,
Só que está sempre naquela corda bamba porque o lema da casa Targaryen é fogo e sangue. Por isso ela está a pôr, quando quer ir para outro, o que ela quer é ir para Westeros, então o que é que ela faz? Nomeia um conselho de ex-escravos, mas quando ela foi embora o conselho foi assassinado e o rei, pior que todos que já teve na história do Astapor, dominou a cidade. Então o que é que quando ela chegou a Meereen, ela decide ficar em Meereen e governar. Para quê? Porque primeiro não quer que aconteça o mesmo em Astapor e depois o que ela quer é também aprender com o irmão dela, que é o Tyrion Lannister, como governar seja em Meereen, seja em Westeros. E aqui a história da Daenerys na série ultrapassa os livros, ou seja, ela nos livros está naquela corda bamba a pensar se deve usar a paz ou se deve ir para a guerra e conquistar Westeros, e aí está na parte em que o dragão Drogon aparece. É importante falar dos três dragões. Eles nascem no seguimento de um sacrifício que ela supostamente teve quando o filho primogênito dela com o Khal Drogo morre, na altura do parto. Então ele tem três dragões. O primeiro chama-se Drogon, que simboliza o primeiro marido de Khal Drogo. O segundo, Viserion, que homenageia o irmão Viserion. E Rhaegal, homenagem ao irmão Rhaegar. Também tenho que falar da relação da série que existe, que ainda não existe nos livros, que é a relação de Daenerys e Jon Snow. Para mim, eu não gosto desta relação. Eu sei que muita gente gosta, outra gente também não gosta. Eu simplesmente só quero é que volte a Ygritte outra vez, porque eu acho que o Jon Snow, no fundo, sabe que o melhor amor e o mais grande amor da vida dele foi a Ygritte. E na verdade é que na vida real estão juntos, né? Pois, a Sansa Stark. Para mim, é importante falar dela. Eu não gostava dela no início, nem nos livros eu ainda gosto dela, mas na série eu aprendi a gostar dela. Ela é a personagem que apresenta mais diferença entre os livros e a série, e eu aprendi a gostar dela na série porque vi a evolução total dela, né? Ela, na verdade, na primeira temporada é uma personagem mimada, inocente e sonsa, só que a partir daí ela toma uma decisão muito má, que é contar à Cersei que ela e o Ned e a irmã Arya vão voltar para o Winterfell, e desde aí que tudo muda. Isto é, basicamente ela é das responsáveis para isto mudar, mas ela era uma inocente nisto tudo, ela não era uma adulta, por isso o que ela fez foi, para mim, é perdoável. Por isso, ela a partir daí vai ter uma trajetória de sacrifício e sofrimento, e por isso é que eu adorei a trajetória dela ao longo da série, porque mostrou evolução e porque vamos pensando bem, ela sem ela e com a ajuda de Jon Snow e de algumas casas do norte, o Winterfell não teria sido recuperado, e por isso basicamente eu compreendo que o que ela queria no início da primeira temporada era ser princesa ou rainha e pensava que precisava de casar com alguém e na altura teria que casar com Joffrey. Depois ela percebeu que era uma mulher forte e com capacidade de liderança, porque senão não tinha conseguido ultrapassar o que passou com Joffrey e o Bastardo do Norte, nem tinha conseguido conquistar o Winterfell. Por isso adorei que ela tivesse sido Rainha do Norte, adorei a cena da última temporada em que mostra ela a ser coroada Rainha. E adorei a cena, a representação, a realização e o figurino. Porque basicamente ela ao longo da história percebe-se que ela está com saudades de casa, do Winterfell. Depois é importante falar na vida pessoal de Sophie Turner, que é a atriz que faz de Sansa Stark. Ela sofreu vários comentários negativos, principalmente nas suas redes sociais, na altura em que se estava a dar a primeira e a sexta temporada. Nessa altura ela era menor, ela tem agora a minha idade, tem 24 anos, por isso acho muito grave o que se passou, porque ela também admiro muito ela ter dito a verdade, que ela ficou com uma depressão e com uma baixa autoestima. Por isso isto vai de encontro com o que eu já disse no vídeo 1, que os fãs não podem tomar as dores das séries porque elas têm uma vida. E ao contrário da Arya, que por exemplo tinha a gente lá como a mãe, que via primeiro no dia se podia ela entrar nas redes sociais, a Sansa não tinha, a Sophie Turner não tinha. Mas a verdade é que ela também já disse que o God lhe deu muita coisa boa e também lhe deu o seu marido atual, que é o Jon, o seu marido,
atual e recente, que é o Jonas. Para mim, adoro esta relação e acho que recentemente ela já foi mãe. A Arya Stark, para mim, já tinha dito que é a minha personagem feminina e única do GOT, porque eu gosto muito dela desde sempre, só que ela também é muito criticada. Ela tem uma frase associada que é o Valar Morghulis, que em português significa, e que significa em português, ninguém escapa à morte. Isto começou com o Ned Stark, episódio 8, temporada 1, e por isso agora isto vai remeter para o episódio 1 da temporada 8, que se chama The Winterfell, que para mim foi um dos melhores episódios da temporada, da última temporada. E isto remete muito para a temporada 1, principalmente para o piloto, neste episódio. Existem vários simbolismos do piloto no episódio 1 da temporada 8. Por exemplo, para mim a cena mais importante desse episódio foi o reencontro da Arya Stark com Jon Snow, que muita gente achou que foi curto, mas na minha opinião foi curto, mas foi com grande qualidade porque havia muitos simbolismos, por exemplo, a árvore coração, que simboliza a casa Stark, o reencontro deles, tipo, e depois isto remete muito para a despedida que eles tiveram na temporada 1. Por isso, e quem realizou isto foi David Nutter, que para mim é um dos melhores realizadores da série e de sempre. E é o que realizou os melhores episódios sem ser as guerras. Depois tenho que falar que também houve muitas críticas aos realizadores, principalmente ao realizador David Nutter e ao Miguel Spahnocchi, que na minha opinião são excelentes realizadores. O Miguel Spahnocchi é um realizador dos episódios das guerras, por exemplo, da Guerra dos Bastardos. Para mim está muito bem realizada. De Bells, Os Sinos, The Long Night, que foi a que mais foi criticado negativamente por causa de ter pouca qualidade em termos de luz, mas tipo, isto ter acontecido, a luz não ter estado bom nesse episódio foi culpa da HBO, que estreou os episódios em streaming, que reduziu e prejudicou a qualidade de realização e edição dos episódios. E é triste ter que ser a própria pessoa, que é o Miguel, aí para o Twitter se defender, e a HBO não se defendeu logo na altura. Acho muito mal. Mas aconselho a ver o documentário da HBO, que é Game of Thrones Last Watch, que tem aproximadamente 2 horas. É uma forma de verem como que toda a gente envolvida na produção trabalhou muito, principalmente na temporada 8, as pessoas viveram para o GOT. Simplesmente foi isso que eles fizeram. Pois por último, vou falar então da Brienne de Tarth, que é a personagem feminina que luta contra o preconceito de ser um cavaleiro da casa Tarth. Antes da Batalha da Longa Noite, que é no episódio 2 da temporada 8, Brienne foi nomeada por Sir Jaime Lannister, tornando a primeira mulher dos Sete Reinos a ser uma cavaleira. Isso foi muito importante, é um dos meus episódios favoritos e é uma das minhas cenas favoritas desse episódio. Contudo, não gostei do final da personagem, entendi o porquê da ideia terem colocado como comandante da Guarda Real, só acho que não faz parte da trajetória dela, porque ela ao longo da trajetória sempre disse que preferia morrer se não cumprisse a promessa que fez a Catelyn Stark, e eu sei que ela já tinha cumprido, mas ela disse que basicamente o que a mãe de Sansa pediu foi que a protegesse sempre, e agora que ela é a rainha do Norte, acho que é uma das alturas que ela mais precisa de Brienne. Pronto, muito obrigada por assistirem, podem deixar um like neste vídeo, subscrever o canal e deixar comentários que eu irei responder sobre o que acharam destes 2 episódios. Muito obrigada, beijinhos!